Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje discute imprensa e meio ambiente. Professor Viola, governo. Nós sabemos aí já de muito tempo, né? Por exemplo, saneamento não trazia votos, porque era embaixo da terra, não aparecia, não é? Embora houvesse inaugurações e tudo, mas não trazia voto. Inicialmente, a questão ambiental também não trazia voto, porque era restritiva, ela era um controle, né? Isso mudou, quer dizer, os governos, eu falo em geral, e em particular o nosso também, os governos já estão percebendo que traz votos defender a saúde, não é? E a saúde pessoal e a saúde do planeta. Sin dúvida, es decir, a mudanza en los últimos años ha sido profunda en varias sociedades, particularmente en las sociedades europeas. Una parte de la elección de Obama se explica por la actitud de que él tuvo favorable a mitigar la mudanza climática. Y si nos vamos a Brasil, este año ha sido un año de grande transformación en la cuestión climática. Si nos acompañamos una secuencia de eventos, vamos a ver que los políticos van sensibilizándose crecientemente para la importancia de la cuestión climática. Por ejemplo, cuando aparece la candidatura de Marina Silva en julio, ella tiene un impacto profundo sobre el escenario electoral, que fortalece a posición de Mink dentro del gobierno, que fica en una posición mucho más ofensiva e incisiva en relación a los ministerios conservadores sobre la política climática brasileña, que era particularmente el Ministerio de Agricultura, Relaciones Exteriores e inclusive Ciencia y Tecnología. Entonces, ¿qué acontece? Mink coloca toda una postura de que nós temos tudo a ganhar na transição para uma economia de baixo carbono. Uma parte fundamental de nossas emissões são de extrema irracionalidade, destruem a nossa riqueza, queimar floresta destrói a nossa riqueza, reduzindo a nossa emissão de carbono, nós não ameaçamos em absoluto o nosso crescimento econômico, inclusive temos uma das situações mais favoráveis do mundo, e é muito interessante como tudo isto se vinculou inclusive com a dinâmica de Lula. Lula, como presidente, en esos últimos meses, percibió que o seu lugar no mundo estaba asociado a tornarse un vector favorable a transición para una economía de bajo carbono. Entonces, él fue apoyando a posición de Mink, que históricamente Lula no tenía nada en esa dirección y la sensibilidad de él desde el punto de vista de clima era limitadísima, pero en los últimos meses fue extraordinario y llevó inclusive a Dilma a colocarse en una posición donde ella va a chefiar a delegación brasileña en Copenhague, que tiene una posición que das mais avanzadas entre os países no anexo 1, quando Dilma tinha sido um dos fatores decisivos da queda de Marina Silva um ano atrás por ter uma posição desenvolvimentista estreita, intensiva em carbono. Então, nós temos uma mudança extraordinária do ponto de vista da relação entre eleitorado, ambiente e clima. Por exemplo, Serra declara no domingo que a cuestión climática no es más una cuestión de ambientalistas, es una cuestión estructural da economía, de competitividad da economía y central do sistema económico. Entonces, você ve por todos lados un proceso de transformación. Ese proceso de transformación se dio no Brasil en este año, ¿está cierto? Costumes políticos diferentes. Mas vamos dizer, se nós vamos a países como Reino Unido, Alemanha, Suécia, sí, já faz vários anos que ser sensível à questão climática é fundamental para atrair votos. E mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos na eleição de ano passado, onde os dois candidatos se confrontavam com a posição de Bush. Ou seja, houve uma mudança, mesmo que muito mais limitada comparado com o europeu, no eleitorado americano. Mesmo se vemos a eleição japonesa, em agosto, dos vetores da vitória histórica, depois de 50 anos do Partido Democrático no Japão, é o fato de que é uma política climática muito mais responsável a que se propunha. Luciano Martins, aqui temos pela internet o Fabiano Fazanaro. Moro no Ceará, onde não vale a pena utilizar álcool como combustível.
Não seria também papel da imprensa divulgar e pressionar o governo a manter o preço do álcool mais atraente que os combustíveis provenientes do petróleo? Eu vejo o álcool, o etanol, como é chamado pela imprensa, como uma transição. O ideal seria buscar processos inovadores e transformar o modo como os veículos são propelidos e combustão para outros modelos outras tecnologias que já estão muito avançadas, né? Mas a verdade é que o governo tem compromissos com os grandes produtores de combustível de origem vegetal. O governo tem um compromisso de consolidar esses investimentos num determinado prazo e continuar atraindo investimentos. Essa lógica econômica é que não tem nada a ver com a questão da sustentabilidade. Na verdade, estamos comprometidos com algumas metas de curto prazo em muitos setores da economia, por exemplo, no setor da construção, no setor automobilístico, no setor mineral, no setor de infraestrutura, que são compromissos de curto prazo que prejudicam o cumprimento de metas mais importantes, metas estratégicas, que são essas que estão sendo discutidas em Copenhague. O modelo que está sendo executado, o modelo de desenvolvimento que está sendo executado no Brasil, ele foi desenhado antes de se propor essa questão, antes de o governo adquirir subitamente a sensibilidade, como destacou muito bem o professor Viola, após a ruptura da ex-ministra Marina. Então, nós estamos executando políticas que foram pensadas antes dessa questão se colocar, em muitos setores, né? Inclusive, se você observar a questão na Bolsa de Valores, os mecanismos de negociação, os critérios para aprovação de negócios de fusões e aquisições, os critérios para a composição das licitações de grandes obras, grandes aquisições, tudo isso são políticas que estão sendo executadas de acordo com critérios e vamos dizer, com uma lógica anterior a esse momento que estamos discutindo agora. Nós estamos discutindo uma determinada situação política e econômica e estamos trabalhando, executando políticas públicas de acordo com políticas antigas que não são tão antigas, mas que estão baseadas numa outra realidade. Isso não afeta apenas o preço do álcool, mas afeta também exigências para a construção de grandes obras de infraestrutura, para a substituição, manutenção, aquisição de tecnologias, tudo isso está defasado. O Brasil vive no passado e se exige que se coloque no futuro, mas fala em uma linguagem futurista, mas trabalha e executa suas operações no passado. Adalberto Marcondes Vodiano, essa contradição apontada pelo Luciano é extremamente interessante e lamentável, não é? Mas tem aqui uma pergunta que tem algo a ver com essa questão, é do Fabiano Miranda, Juiz de Fora, de Minas Gerais. Ele pergunta: utilizar a energia nuclear para reduzir os impactos ambientais seria viável, economicamente viável?